Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, de volta com mais um conteúdo destinado aos alunos do 7º ano da Escola Estadual Ordem e Progresso. O nosso assunto hoje é a migração para o Brasil. Este conteúdo está contemplado no PET 2, material disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, para iniciarmos a nossa conversa aí do dia, vamos falar um pouquinho inicialmente sobre os principais povos que migraram para o Brasil. Então, a migração externa, ou seja, aquelas pessoas que chegaram ao Brasil, teve um papel fundamental na formação da nossa nação. E esse papel fundamental, ele pode ser observado no processo de miscigenação. O que é esta miscigenação? Quando eu cito aí esse termo, eu estou falando sobre a mistura entre a população indígena que ocupava aqui o território brasileiro no momento em que os portugueses chegaram, isso no ano de 1500. Então eu passo até agora uma mistura entre a população indígena, os portugueses que aqui chegaram e posteriormente a chegada também de africanos que chegaram ao Brasil na condição de escravos. Então aí eu já tenho uma mistura entre os indígenas, portugueses e africanos. Isso começa a dar a cara aí do povo brasileiro, começa a mostrar a formação, a base da população brasileira. Além dos portugueses e dos africanos, a partir aí do século XIX, o país passou a receber também pessoas vindas de outros continentes, especialmente da Europa. E isso proporcionou ao Brasil, então, uma versatilidade cultural ainda maior. Então, a nossa cultura, as nossas tradições aí atuais, elas são reflexo do que ocorreu aí no passado, desse processo de miscigenação que deu a cara, a origem, a formação do povo brasileiro. Mistura de indígenas, portugueses, africanos, europeus de diversas nacionalidades. A gente vai falar aqui um pouquinho na sequência dos slides desses europeus que vieram para o Brasil. Além da Europa, tivemos contribuição também do continente asiático, com a presença de japoneses. Então, na verdade, nós tivemos pessoas que vieram para o Brasil de diferentes nacionalidades. Tenho aqui um gráfico no slide ilustrando um pouco dessa situação, mostrando que entre os anos de 1870 até 1953, nós tivemos aí cerca de 4 milhões de novos brasileiros, digamos assim. São aquelas pessoas que migraram para o Brasil. Entre eles, tivemos a presença de italianos em grande quantidade, presença também de portugueses, os diversos aqui, ó, mais de 674 mil aí, ó, dizem respeito à população de diferentes nacionalidades que chegaram ao Brasil. Tivemos aqui também presença de espanhóis, alemães, japoneses, russos e entre outros aí. Então a gente vai falar um pouquinho a partir de agora sobre a contribuição que esse processo de migração teve aí na formação do povo brasileiro. Inicialmente, a gente começa falando sobre os portugueses, porque eles foram os primeiros a chegar no ano de 1500. Quando os portugueses chegam, inicia então esse processo de miscigenação, a mistura dos portugueses com os indígenas que aqui já viviam. Então os portugueses, eles desembarcam nas terras que hoje compõem o Brasil a partir de 1500. Milhares deles vieram do continente ou então da região dos Açores. A região dos Açores é um arquipélago. O que é um arquipélago? Uma ilha. Então, uma ilha no Atlântico pertencente a Portugal. Então, a partir de 1500 chegaram os portugueses ou então a população que vivia nessa ilha, na região dos Açores. Então, apesar de as informações não serem extremamente precisas em relação ao número exato de pessoas que aqui chegaram, a gente tem algumas estimativas que entre os séculos XVI e o século XVIII, os portugueses constituíam aí
a maior parte da população branca e livre do território brasileiro, ou seja, a parcela da população livre, ou seja, aquela que não estava na condição de escravo, a maior parte dela representada aí pelos portugueses, até por volta ali do século XVIII. Na sequência, temos aqui que, neste período, a imigração ela não era muito organizada, já que o objetivo principal era, principalmente, impedir invasões. Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, lembrando que nós tivemos também a presença de espanhóis, que ocuparam uma boa parte do continente americano. Além deles, tivemos outros também, holandeses, franceses. Então, quando os portugueses chegam aqui a partir de 1500, eles têm que ocupar essa região e, de certa forma, auxiliar, impedindo que outras nações também ocupassem, chegassem ao território brasileiro. Então, o principal motivo para a vinda cada vez maior de portugueses inicialmente para o Brasil era então para evitar que outros países também ocupassem o território brasileiro. Então não tinha uma contabilidade tão grande assim em relação à quantidade de imigrantes que estavam chegando no país nesse período. Então eles chegavam em grande quantidade e auxiliavam na ocupação do território, dessa forma evitando que outros países também tentassem aí ocupar o território brasileiro. Quando eu chego no século XIX, aí eu já tenho agora uma certa organização, já consigo ter uma noção um pouco maior em relação à quantidade de pessoas que chegam ao Brasil, e aí elas chegam e ocupam principalmente o estado do Rio de Janeiro. Nós já falamos aqui em aulas anteriores em relação às alterações que nós tivemos em relação à capital do Brasil, né, Salvador inicialmente, depois a gente coloca Rio de Janeiro como a capital, para ficar mais próximo das áreas em que eu tinha ali a produção dos metais preciosos. Então por isso que a gente muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então no século XIX eu já tinha aí a exploração de metais preciosos, principalmente o ouro. Então à medida que chegavam novos imigrantes aí ao país, a boa parte deles se concentrava no Rio de Janeiro. E eu tenho aqui uma tabela mostrando pelo menos aproximadamente a quantidade de imigrantes e as nacionalidades desses imigrantes, isso contando no século XIX. Então nós tínhamos portugueses em grande quantidade, mais de 18 mil aí, portugueses, franceses também, mais de 1.300, espanhóis, ingleses, alemães, tenho ali os genoveses, prussianos, sardenhos. Então um total aí de cerca de 23 mil imigrantes, isso no século XIX. Então imagina essa quantidade de nacionalidades diferentes, como que isso vai gerar uma mistura, né, o processo de miscigenação que a gente comentou inicialmente. Então tudo isso, essa população de diferentes nacionalidades, então a mistura dessas populações vai dar origem ao povo brasileiro aí, ao longo do tempo. Além então dos portugueses, podemos falar sobre a presença dos italianos aqui no território brasileiro. Então a imigração de italianos para o Brasil, ela começa por volta de 1870. Nesse momento, a Itália passava por um período de crise, de recessão, e o Brasil estava numa época em que o processo de escravidão, em que eu tinha a presença dos africanos aqui, ele já caminhava para o final. Então, em 1888, a gente tem a abolição da escravatura aqui no Brasil. Com o fim da escravidão, eu passo a ter o trabalhador assalariado. Então, agora eu preciso de arcar com o pagamento de salário para aquelas pessoas que iam trabalhar ali, principalmente na produção do café, que era o produto, né, que estava em alta no Brasil nesse momento. Então, com isso, o número de italianos começa a chegar cada vez em maior quantidade ao país, agora intencionado aí em trabalhar na lavoura, principalmente na lavoura de café. Então, São Paulo era o estado brasileiro com maior tradição
na produção de café. Então, exatamente para São Paulo, que eu vou ter ali um número mais significativo, em quantidade maior aí de italianos. Mais à frente, a gente vai ver que esses italianos eles vão se dispersar ao longo do território, principalmente aí o sul do país. Então aqui, na sequência, posso falar que a influência do povo italiano na cultura de São Paulo, ela é extremamente importante, ela auxilia na alimentação, por exemplo, o próprio modo, né, de falar também tem aí influência dos italianos, questão dos costumes, as festas. Então, não só os italianos, mas todos que chegam ao Brasil vão, de alguma maneira, contribuir nesse processo de formação aí do povo brasileiro. Então, eles chegam trazendo costumes, tradições diferentes, e boa parte desses costumes e tradições acabam sendo assimilados pelo povo brasileiro e passam, então, a fazer parte do nosso dia a dia. No fim do século XIX, eu tenho uma nova corrente de imigração italiana em direção ao Brasil, só que agora eles não vão mais para São Paulo para trabalhar lá na produção do café, mas eles acabam se direcionando principalmente para a região sul do Brasil. Então os estados da região sul começaram a ceder, doar alguns terrenos, propriedades, né, para o povo italiano que aqui chegava. Então o Rio Grande do Sul, principalmente, tem ali uma contribuição muito grande dessa imigração italiana. Então cidades como Bento Gonçalves, Garibaldi, que aparecem para a gente no slide, tem essa contribuição maior de italianos. A gente vai ver daqui a pouco que os imigrantes da Alemanha também ocuparam muito a região sul. Então hoje, se a gente pensar 2021, eu vou encontrar exatamente cidades que eu vou ter ali população com diversos descendentes, seja de italianos, seja de alemães aí, concentrados mais na região sul do Brasil. Além dos italianos, os africanos, que a gente já chegou a comentar alguma coisa, que eles chegam ao Brasil trazidos aí principalmente pelos portugueses, né, na condição de escravo. Então estima-se que durante 325 anos, entre 1530, que é quando começam a chegar os africanos na condição de escravos, até 1855, mais de 4 milhões de africanos tenham sido escravizados e forçados a vir para o Brasil. A maioria pertencia às etnias Banto e também à etnia sudanesa. Os Bantos, eles eram da região de Angola, Congo e África Central. Já os sudaneses pertenciam à região ocidental da África. Lembram que em uma das nossas primeiras aulas a gente fez lá uma divisão em relação ao que é oriental, ocidental. Então a parte ocidental ali da África, a parte mais a oeste do continente africano. Então, quando a gente pensa nos sudaneses, eles vêm principalmente do oeste da África. Regiões hoje, se eu fosse lá pegar o mapa e nomeá-las, encontraria Benin, Nigéria, Guiné. Então, os sudaneses vêm principalmente dessas regiões. Então, esses países e o Brasil apresentam algumas semelhanças culturais que são assim facilmente observáveis, principalmente na questão que envolve as tradições religiosas. Então a gente tem no Brasil diversas manifestações religiosas aí que têm como origem o continente africano, resultado da chegada desses africanos ao Brasil. Então isso aconteceu em grande quantidade na condição de escravos. A gente viu ali que no século XIX nós tivemos o fim da escravidão. Então boa parte aí desses africanos passam a ser agora livres, terem a condição de trabalhar, porém agora recebendo aí uma remuneração. Então eles dão uma contribuição gigantesca na formação do povo brasileiro, na cultura, nas tradições, principalmente as que envolvem as questões religiosas. Apesar dos sofrimentos aos quais foram submetidos aí essa população africana, sofrimentos tanto na questão física quanto culturalmente, os povos africanos
influenciaram significativamente a formação cultural do Brasil. Por vezes, houve aí tentativas de tentar minimizar essa influência africana, não somente na cultura, mas na própria identidade do povo brasileiro. Então, em determinado momento, nós já tínhamos aí presente nos hábitos, no costume da população brasileira, diversas situações que tiveram origem ali no continente africano. Então, uma parcela da população, talvez ali incomodada com essa situação, inicia uma tentativa, pelo menos, de branqueamento da população. Coloquei aqui o branqueamento até entre aspas. Então, essa tentativa de branqueamento seria uma possibilidade de estimular a chegada maior de imigrantes vindos da Europa, e aí, no caso, imigrantes brancos, e aí esse processo que a gente falou no início aqui da nossa conversa, que é o processo de miscigenação. Então, com a chegada maior de europeus, então europeus é a população de origem branca, eu vou procurar ampliar essa ideia da miscigenação, então a mistura desses europeus que aqui chegam com a população que já estava presente aqui no nosso território. Então, uma ideia, uma tentativa de buscar um branqueamento da população. Isso era perceptível até nas manifestações artísticas. Então, nós temos aqui, por exemplo, um quadro mostrando aqui essa situação. Então, tem a presença aqui do imigrante, o imigrante europeu, o imigrante branco, tentando mostrar ou dar a ideia de branquidão, de branqueamento, né, da população brasileira. Então, isso incomodou alguns, e aí nós tivemos até essas tentativas aí em relação a um possível branqueamento da população brasileira. Além dos africanos, tenho aqui agora os alemães. Então, eu falei dos italianos, falei que eles possuem aí uma contribuição muito grande, e hoje, em função dos estados da região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, ter contribuído ali com a doação de propriedades, isso auxiliou na imigração italiana para que ela se concentrasse muito no sul do Brasil. Situação semelhante agora a gente vai ter com a população de origem alemã. Então, os alemães, eles começam a chegar ao Brasil em 1824. Então, eles vão inicialmente para a região do Vale do Rio dos Sinos, isso lá no Rio Grande do Sul, e eles começam a formar ali diversos povoados. Esses povoados vão evoluindo, vão se transformar ali em cidades. Então, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Então, diversas cidades na região sul do Brasil são cidades fundadas ali por imigrantes alemães. Então, mais uma vez, pensando nesse processo aí de migração para o Brasil, quando se fala lá de italianos, de alemães, a gente vai imaginar que eles vão aparecer ali em maior quantidade na região sul do Brasil. Então, o sul do Brasil tem ali características mais próximas do povo italiano e do povo alemão. Mais tarde, esses alemães que aqui chegam, eles acabam migrando, né? Eles saem do Rio Grande do Sul, então eles vão para os outros estados do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná. Alguns chegam também ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo. Então, saindo do sul, né, e chegando até o sudeste aí do Brasil. No decorrer do século XIX, a imigração alemã para o sul do Brasil, ela se intensifica, ou seja, ela passa a ganhar força, passa a ter uma quantidade maior de alemães chegando ao Brasil no século XIX. Isso acontece por quê? Porque o governo ele passa, da mesma forma que ele fez com os italianos, ele passa a fazer com os alemães. Doação, né, de terras, de propriedades para a fundação aí de povoamentos, de cidades de características alemães. Porém, esses lotes, essas propriedades que eram doadas ali ao povo alemão, normalmente eram propriedades que tinham um valor econômico menor. Esse valor econômico menor, ele se dava porque esses terrenos eram em regiões mais acidentadas,
regiões serranas que eu coloquei ali no slide. Ó. Então essas regiões elas tinham ali uma dificuldade muito maior para o desenvolvimento de qualquer tipo de atividade agrícola. Porém, o povo alemão ele conseguiu, de forma gradativa, criando ali novas técnicas, trazendo técnicas, influências da agricultura alemã, eles conseguem sim produzir, desenvolver ali alguns tipos de cultivo nessas propriedades que até então não eram propriedades assim tão favoráveis para a prática agrícola. Porém, o povo alemão ele conseguiu ali então se reinventar, digamos assim, para produzir nessas áreas, e aí nós tivemos um acréscimo maior da chegada da população alemã aqui ao Brasil em função dessas doações e o fato deles conseguirem desenvolver bem os cultivos agrícolas nessas propriedades que não eram tão favoráveis assim. Os terrenos não eram terrenos planos, com solos extremamente férteis. Então, resultado de muito trabalho desses imigrantes alemães para que eles conseguissem prosperar aqui no Brasil. Por fim, temos também presença de asiáticos no nosso país. Então, nós tivemos uma imigração japonesa, e aí os japoneses, quando eles começam a chegar ao Brasil, eles chegam em função de problemas econômicos que o Japão vivia no período. Isso fez com que muitos deixassem o país e escolhessem o Brasil aí como destino. O primeiro grupo mais significativo, não quer dizer que antes deles nunca tinha chegado, por exemplo, japoneses aqui, mas eles começam a chegar em maior quantidade a partir de 1908. E eles chegam com o intuito principal de trabalhar na agricultura. E isso então acontece. Então cada vez mais eu tenho o povo japonês chegando ao Brasil com esse intuito de trabalhar na agricultura. Inicialmente eles acabam se fixando ali no estado de São Paulo, mas depois passa a ter uma dispersão também desses japoneses ao longo do território brasileiro. Então eles vão para o Paraná, eles vão para o estado do Pará, então eles vão se espalhar ali pouco a pouco. E aí, à medida que eles vão se distribuindo ao longo do território, eles começam a desenvolver técnicas agrícolas importantes, então eles trazem isso também do Japão e começam a aplicar as tradições, as técnicas japonesas em relação aos cultivos agrícolas, começam a aplicar isso aqui no Brasil, obtendo aí excelentes resultados. Eu tenho no estado de São Paulo hoje bairros específicos ali em que eu vou encontrar praticamente a população, toda ela, de japoneses, descendentes de japoneses. Então tem um bairro japonês praticamente dentro ali de São Paulo, mostrando a força que essa imigração japonesa teve ao chegar aqui no Brasil. O último tópico aí desse slide, transformações econômicas no país, levaram muitos japoneses a migrar do campo. Então eles chegam inicialmente para trabalhar na agricultura. E aí, em função de alterações econômicas, eu tenho a agricultura se tornando cada vez mais moderna, utiliza um uso maior da tecnologia. Então isso faz com que muitos desses japoneses que inicialmente trabalhavam no campo passassem então a migrar para as cidades. Então passam a ter a população japonesa, parte dela que vive no campo aqui no Brasil, e uma outra parte vivendo no espaço urbano. E essa população que vive no espaço urbano, um exemplo é esse bairro japonês que eu citei aqui na cidade de São Paulo. Para encerrarmos então aí a nossa conversa do dia, podemos citar aqui todos esses povos que vieram para o Brasil. Podemos juntar aí muitos outros que vieram em menor quantidade. Então nós falamos aqui de alemães, de italianos, japoneses, portugueses, os africanos como um todo, mas nós tivemos também outras nacionalidades que também chegaram ao Brasil em menor quantidade, mas é importante citá-los aqui também. Então nós tivemos presença de holandeses, chineses, poloneses, ucranianos. Na atualidade, então, se eu pego em 2021, os imigrantes que têm chegado ao Brasil, muitos deles hoje vêm da Venezuela, porque a Venezuela passa por uma dificuldade
nas questões econômicas e políticas. Então, muitos venezuelanos, na atualidade, vêm para o Brasil. Alguns anos atrás, tivemos também problemas no Haiti. Então, muitos haitianos também hoje vivem no Brasil. Então, sempre que eu tenho um processo de migração mais intenso em direção ao Brasil, essa migração ela sempre traz aí contribuições para os aspectos culturais e ajudam nessa formação do povo brasileiro como um todo. Então, a vinda de tantos povos trouxe grandes contribuições culturais e econômicas ao Brasil, transformando também nossas paisagens. Então, as paisagens brasileiras tem as paisagens culturais, né, aquelas que sofrem a interferência humana. Então, a gente tem interferência também dos imigrantes que aqui chegaram de diversas nacionalidades. Com isso, a gente chega ao fim aí de mais uma discussão relativa aos conteúdos que aparecem no PET 2. Em breve estaremos aí de volta com mais conteúdos de geografia. Grande abraço a todos.